Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais uma de nossas videoaulas, né? Das nossas aulas remotas, né? Devido à pandemia, né? Do Covid-19, né? Espero que vocês estejam aproveitando bastante nossas videoaulas. Estamos dando o nosso melhor, o nosso máximo para que vocês consigam assimilar tudo que a gente quer passar para vocês. E vejo também que vocês têm se esforçado bastante, né? Indo no grupo, né, do WhatsApp, da turma, indo no privado, perguntando, tirando algumas dúvidas, certo? E hoje, pessoal, a gente vai continuar o nosso assunto, né? Que a gente está desde algumas aulas, né? Que é a questão da equação de segundo grau. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a fórmula de Bhaskara, certo? A fórmula de Bhaskara, ela é usada para encontrar as raízes de uma equação de segundo grau quando houver, certo? Então, pessoal, vamos lá. Ó, toda equação que pode ser escrita na forma ax² mais bx mais c igual a zero é chamada de equação do segundo grau. A gente já sabe disso porque o maior termo dessa equação, né, o maior monômio, ele tem grau 2. Então, por isso que é equação de segundo grau. Nesse caso, os números representados por A, B e C são números reais e chamados de coeficientes, certo? O coeficiente A é sempre diferente de zero. Uma coisa que a gente já viu, né? Que o A nunca pode ser zero, porque se o A for zero, o x² todo ele desaparece. E se o x² desaparecer, o termo x², a equação deixa de ser de segundo grau. Então o A pode assumir qualquer valor menos zero. Tá bom? As soluções dessas equações, quando existem, como eu falei no início do vídeo de hoje, né? Às vezes tem equações de segundo grau que não existem as soluções dela. Não é possível, né? A gente vai ver esses casos. Podem ser obtidas por meio da fórmula de Bhaskara. Para isso, a gente tem que usar o método de resolução, que consiste em dois passos. O primeiro é calcular o discriminante, que também muitos conhecem como calcular o valor de delta, né? Esse valor a gente estava trabalhando nas duas últimas aulas, né? Eu sei que ainda para alguns é um pouco difícil calcular o valor de delta, mas a gente vamos devagarzinho que a gente vai conseguir assimilar isso, tá bom? Então, o primeiro passo é calcular o valor de delta, né? E dependendo do valor de delta, a gente vai substituir na fórmula de Bhaskara, que é essa. A fórmula de Bhaskara é x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Certo? Então, vamos lá, pessoal. A gente vai agora pegar um exemplo, certo? Para a gente ver como é que a gente consegue, né, usar a fórmula de Bhaskara numa resolução de uma equação. Então, pessoal, voltando aqui, ó, quantas e quais são as raízes dessa equação aqui, ó? x² menos 5x mais 6 igual a zero. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar os coeficientes dessa equação, certo? Então, quem são os coeficientes? A, B e C. A é o coeficiente que está junto com o x², né? B é o coeficiente de x e C é o termo independente, né? Que a gente fala que ele não tem, né, nenhuma relação, né, com a incógnita da equação. Então, ó, vamos identificar. A é 1, né? Toda vez, pessoal, que o número se omite aqui no x² ou em qualquer outro termo que envolva incógnita, certo? A gente sabe que é 1, certo? Então, A vai ser igual a 1. B vai ser igual a menos 5, pessoal. Preste atenção que esse menos, que está antes do 5, ele é pertencente a esse numeral, certo? Então, B é menos 5 e C é mais 6. Então, sabendo disso, vamos agora usar a fórmula para calcular o discriminante, calcular o valor de delta, certo? Ó,
b ao quadrado igual a menos 4ac. Lembra que esse menos 4 é da fórmula, então ele sempre vai estar aqui, independente de qualquer equação do segundo grau que seja, tá bem? Então, ó, b ao quadrado, no caso menos 5, então vai ficar menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes a. Quem é a? 1 vezes c. Quem é c? 6, certo? Então vai ficar menos 5 ao quadrado. A gente sabe que toda potência de base negativa elevada ao expoente par, o resultado é positivo. Então, menos 5 ao quadrado é 25, menos 4 vezes 1 vezes 6. 4 vezes 1 vezes 6 dá 24, então o delta é 1. Então, como a gente sabe, quando o delta der um valor maior ou igual a zero, a equação tem soluções reais, certo? Então, ó, e no caso específico, quando ela é maior que zero, ela vai ter duas raízes reais e distintas. A gente agora vai aplicar aquela fórmula de Bhaskara que a gente viu para encontrar o valor dessas raízes, tá? Então a gente vai dividir o seguinte, ó. Lembra que a fórmula era menos b mais menos raiz de delta sobre 2a? Então a gente vai dividir essa fórmula em duas. Uma onde a gente só quer a raiz positiva do delta e a outra onde a gente só quer a raiz negativa do delta, né? O valor positivo da raiz e o valor negativo da raiz, tá? Então, ó, menos b, no caso, muita gente erra ao colocar aqui nesse caso, como b é menos 5, coloca menos b, bota menos 5. Mas não, pessoal, menos b, esse menos é da fórmula e o b pode ter seu próprio sinal de menos, que é o caso que ocorre aqui. Então, nesse caso, fica menos 5. O primeiro menos é da fórmula e o segundo menos é do próprio b. Então, quando acontece isso, a gente faz uma relação de sinal, certo? Menos por menos vai dar mais. E a raiz de 1, todo mundo sabe que é 1. Então, no caso, vai dar 5 mais 1 aqui no numerador. No denominador, 2 vezes a. A é 1, então 2 vezes 1, 2. Então, vai dar 5 mais 1 dividido por 2. No caso, 5 mais 1, 6, dividido por 2, 3. E x, o outro valor, quando a gente usa a raiz negativa, todo o resto permanece a mesma coisa. A única coisa que muda é que no primeiro valor a gente usa a raiz com sinal positivo e aqui a gente usa com sinal negativo. A gente costuma chamar de x1, x2. Tem também pessoas que gostam de chamar de x' x duas linhas, certo? Isso vai depender muito da nomenclatura do professor de vocês, certo? Geralmente eu gosto de chamar de x', x duas linhas, certo? Que eles vão formar o conjunto de solução, né, da equação do segundo grau, que é formado pelas raízes. Então a primeira deu 3, foi 5 mais 1 dividido por 2, e a segunda x duas linhas vai ser 5 menos 1 dividido por 2. 5 menos 1, 4 dividido por 2, 2. Então, pessoal, as duas raízes da equação, elas são o 2 e o 3. Também a gente pode chamar isso de conjunto de solução, certo? Então, pessoal, a gente vai parar por aqui hoje, certo? Porque é um assunto que demanda muito entendimento, muita explicação, muitos detalhes, certo? A gente vai parar por aqui hoje. Eu vou passar algumas informações, né? Uma atividade para vocês no grupo, né, da turma, no WhatsApp. E qualquer dúvida a gente vai estar lá para tirar de vocês, certo? A gente tentar sanar. Não se preocupe que aí, se você não entendeu alguma coisa, é normal. A gente está vendo a aplicação da fórmula de Bhaskara pela primeira vez, então é normal, certo? Estaremos aqui para tirar todas as dúvidas de vocês. No mais, eu agradeço bastante a atenção de vocês, agradeço a atenção e desejo uma boa semana de aula e nos encontramos na próxima aula e também lá no grupo, tá bom? Tchau, tchau e até mais!